E aí galera, tudo bem com vocês? Então, as pessoas sempre me perguntam sobre o que eu leio, por que eu leio e por que isso me surpreende a cada dia. Dessa vez a gente vai começar a fazer vídeos pra gente discutir as obras que eu leio e que eu acho que é super importante que você também se importe com elas. A primeira obra que eu vou indicar pra vocês é A Sociedade Individualizada, de Bauman. É um dos livros mais potentes que eu leio e é um dos norteadores assim, mais longos que eu sempre alcancei em termos de entendimento foi com ele. No capítulo 7 desse livro, ele questiona muito bem o que a gente está passando agora sobre como a gente entender esse funcionamento da guerra, o porquê desse funcionamento da guerra. Quando a gente abre no capítulo 7, lá está escrito crítica privatizada e desarmada. É uma crítica que ele potencializa através de saberes e deveres que a gente deveria ter ao longo do tempo. Como que isso funciona, Léo? Lá ele inicia dizendo assim: o que está acontecendo de errado com a sociedade em que vivemos? Cornelius Castoriadis, ele comenta claramente nesse capítulo que a sociedade parou de se questionar. Nesse momento em que a gente vive através de metáfora e de ilusões imagéticas, através das redes sociais, a gente começa a pensar que essa crítica ela deve ser armada, sabe? Esse condicionamento crítico, ele deve pertencer a uma outra forma de comunicar. Essa comunicação desarmada, essa crítica privatizada que o Bauman comenta, ele deixa claro que é uma forma sistemática da gente compreender como que acontece essas relações de poder dentro da sociedade. Nós, enquanto sociedade, devemos ter claramente uma necessidade de estar presente de alguma maneira nos conflitos que acontecem durante a sua estadia aqui na Terra. O que é mais conflitante é que as pessoas elas não se questionam da maneira correta. E Leonardo, qual é a maneira correta? Não existe uma maneira correta sistemática. O que existe é uma forma de questionar-se para que você possa entender-se. Como que funciona isso? A gente pergunta, a gente responde, a gente tem uma retórica dessa resposta e aí a gente faz uma análise submerso, que se eu posso dizer assim, dentro dessa relação. Mais à frente, ele fala assim: de alguma forma, no entanto, essa reflexão não chega longe o bastante para abranger as condições que conectam nossos movimentos com seus resultados e suas consequências. Bauman quer dizer que toda essa formação de resultado que eu acabei de dizer para vocês é uma necessidade. Isso a gente precisa ter, claramente, porque a gente precisa construir uma crítica formal e direcional, que não é uma obrigatoriedade, mas é uma necessidade para que a gente se torne um indivíduo melhor, para que a gente possa se compreender ao longo do tempo. Essas relações acontecem porque a gente, enquanto indivíduo, temos a necessidade de saber o porquê das coisas. O Cornelius, ele fala aqui no início que a sociedade parou de questionar-se. É exatamente isso que acontece. Compartilhar coisa na rede social e pedir uma oração é uma forma de questionamento? Se você compartilhou de alguma maneira, se você curtiu ou comentou alguma coisa que está acontecendo nesse presente momento, é porque você começou a entender o porquê do questionar-se. O compartilhamento nas redes sociais, por mais que não pareça, é uma forma de questionar aquilo que existe, aquilo que está sendo um problema ou uma solução. Então, eu estou trazendo esse exemplo da Síria, né, porque o que eu tenho mais visto essa semana, está acontecendo demais o compartilhamento, as pessoas pedindo oração, tirar um minuto do seu tempo, porque a guerra ela mexe emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, intelectualmente com as pessoas. As pessoas começam a se monitorar intelectualmente a partir do momento que elas compartilham uma coisa. É uma necessidade física, né? Esse questionamento intelectual. Na página 131 desse livro, do capítulo 7 da crítica privatizada e da sociedade desarmada, ele fala ainda: no que diz respeito à hospitalidade acrítica, nossa sociedade segue o padrão do estacionamento de trailers. No tempo em que a teoria crítica estava sendo posta em ordem por Adorno e Horkheimer, o modelo era outro: uma casa compartida, com suas normas e regras, atribuições de funções e desempenho supervisionado, na qual, não sem razão, a ideia de crítica estava inscrita. É exatamente o que eu estava condicionando para vocês, ou então que eu estava propondo que a gente começasse a pensar. A gente não precisa sistematizar uma ideia de crítica, a gente não precisa se armar. A ideia dessa crítica desarmada e dessa relação da sociedade privatizada no sentido de confeccionamento humano, a gente precisa estabelecer sentido, sabe? Porque a gente precisa se comunicar de alguma maneira.
Você precisa se comunicar de alguma maneira para que você tenha esse entendimento ao longo do tempo. É necessário que a gente entenda que a crítica não é um mero passatempo. A crítica é uma relação daquilo que a gente viveu e daquilo que a gente vive, por isso que é sistematizada. Ela é sistematizada porque ela te dá um resultado. Se você compartilha uma coisa na rede social, automaticamente ela volta como uma resposta. Alguém curte, comenta, compartilha, faz alguma coisa. Essa relação de troca